Bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, segunda-feira, dia 6 de julho. Vamos dar continuidade ao gênero textual que estamos estudando na língua portuguesa, entrevista. Hoje, ampliando um pouco mais o conhecimento nas trilhas da linguagem, vamos ver a pontuação reticências, lá na página 70. Então, quando falamos em reticências, pensamos em quê? Então, as reticências, elas podem indicar a continuidade de uma ação, ou de uma enumeração, ou de uma suspensão, interrupção de um pensamento, ou ainda hesitações, dúvidas de quem está falando. Às vezes uma pausa. E muitas pessoas utilizam a palavra etc, que é etc. Mas o etc nós podemos usar, mas muito esporadicamente. O correto é utilizar o sinal de pontuação reticências. Então, lá na página 70, vocês vão reler os primeiros versos do poema A Avó de Olavo Bilac, que vimos na última aula, e observar. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha. Então, aparece no primeiro momento o sinal de exclamação e, na sequência, as reticências. Quer dizer que tem algo mais a ser dito. A exclamação é que está exclamando a ideia. Na atividade 1, vocês vão reler em voz alta o segundo verso desse trecho e observar. Abaixo tem uma explicação do que é reticências, vocês podem reler e ampliar. No número 2, sublinhe no poema os versos que apresentam reticência. Então, voltem ao poema A Avó e passe um traço embaixo dos versos, não estrofes, cada linha, que apareça o sinal de reticências. Releia esta estrofe. Aí tem uma outra estrofe que vocês vão reler. Depois, logo abaixo, vocês vão substituir as reticências por uma continuação desta lista. Então, vocês vão utilizar outras palavras que acrescente aí no lugar das reticências, certo? Número 4. Agora você irá citar a resposta que Dona Joyce, a neta de Monteiro Lobato, que fizemos a leitura e fizemos algumas atividades anteriormente, deu à pergunta: a senhora estava sempre explorando? Na entrevista lida nas páginas 56 e 57. Observe que não há linhas suficientes para você copiar a resposta completa. Então, o que vocês vão ter que fazer aí? Utilizar o sinal de reticências. Então, vocês vão escrever alguns trechos onde houver possibilidade de colocar reticências, vocês vão estar colocando, suprimindo palavras. Número 5. Em qual dessas frases as reticências indicam a interrupção de um pensamento? Então, tem 3 opções aí, vocês vão observar e marcar o xizinho somente na correta. Número 6. Nas outras frases da atividade anterior, o que as reticências indicam? Então, aí vocês vão ver que aparece vamos, não, talvez, melhor amanhã. As reticências aí, no caso, elas estão indicando pausas na linguagem falada. Hesitação, dúvida da pessoa que está falando. Na número 7. Em casa, pesquisem em livros, jornais e revistas frases em que são usadas reticências. Aí vocês vão pesquisar algumas frases
colocar a data no caderno de língua portuguesa e copiá-las. A número 7. Número 8. Ponto final, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Você conhece vários sinais de pontuação. Você considera algum deles mais ou menos importante do que os outros? Então, o que vocês acham? Todo sinal de pontuação tem a sua importância para que um texto seja bem escrito, que haja entendimento, haja vista, que tenha que ter os sinais de pontuação corretamente. Nós vimos anteriormente o uso da vírgula. Então, cada sinal tem a sua importância. Quando eu pauso, quando eu finalizo, quando eu admiro, quando eu quero dar continuidade na minha fala, como o sinal que estamos vendo hoje, e faço uma pausa. Todo sinal de pontuação tem a sua importância. Na página seguinte, neste capítulo você conheceu o gênero textual entrevista e algumas de suas modalidades. Leu um poema de Olavo Bilac e aprendeu sobre diminutivos e aumentativos e o uso das reticências. Não basta só estudarmos aqui no apostilado, nós temos que ler e observar esses sinais de pontuação. Cada sinal tem a sua importância, mas para que vocês entendam melhor, é preciso, no momento da leitura, observar estes sinais. Agora resolva as atividades a seguir e descubra se ficou alguma dúvida em relação aos estudos realizados. Então, eu estarei entrando em contato com vocês pelo WhatsApp. Se ficaram dúvidas, quero que vocês me digam para que possamos voltar às dúvidas e esclarecê-las. Então, primeiramente, aqui aparecem as frases para serem completadas e logo abaixo a cruzadinha. Preencha as lacunas destas frases e complete com palavras escolhidas a cruzadinha a seguir. Letra A. Quando as pessoas estão em busca de trabalho, elas geralmente participam de uma entrevista aí vocês vão completar emprego. Depois abaixo vocês vão completar a cruzadinha. Letra B. Quando vários entrevistadores fazem perguntas a um entrevistado, trata-se de uma entrevista coletiva. Letra C. No carro, as pessoas ouvem entrevistas pelo rádio. Letra D. É comum ouvir entrevistas de jogadores de futebol durante programas e transmissões esportivas. Letra E. Em casa, muitas pessoas têm o hábito de assistir a entrevista pela TV, principalmente no chamado telejornal. Então, aí é só vocês completarem a cruzadinha abaixo. Na sequência, tem leia essa tirinha e responda as questões. Então, vocês vão ler a tirinha que aparece aqui. Vou deixar que vocês leiam. E vão completar as atividades seguidas, que vem dentro dos conteúdos que estudamos. Na página seguinte, você costuma, em seu dia a dia, ouvir muitas palavras empregadas no diminutivo e ou no aumentativo? Aqui vocês vão fazer uma lista das palavras que vocês ouvem diariamente no diminutivo e as palavras que vocês ouvem geralmente no aumentativo. Lembram das que nós vimos lá? Eu mandei uma atividade em PDF que vocês fizeram. Na atividade seguinte, observe essas ilustrações e crie frases utilizando reticências para cada uma delas. Então, a frase A deve ter reticências que demonstrem hesitação. É uma sugestão, tá bom? E na frase B, a frase deve ter reticências indicando
que o vendedor está enumerando algumas das frutas que vende no dia a dia. Então, tem a letra A, a letra B, em cada uma vocês vão estar escrevendo as frases aí neste sentido. Para ir além, agora você será um entrevistador ou entrevistadora. O tema da entrevista será literatura infantil. Então, aqui vocês vão escolher uma pessoa da família, tem os questionamentos, vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa e vão escrever as perguntas e as respostas, entrevistando alguém da família, certo? Se vocês não quiserem escrever, tem uma outra opção. Vocês podem gravar, só que para fazer a gravação, vocês teriam que me enviar. Então, façam no caderno mesmo. Em última opção, vocês podem fazer gravado, ou então fazer as duas opções, tanto no caderno quanto gravando a fala de quem vocês vão entrevistar. Mas respeitam todas as questões, façam todas, copiem todas elas e façam as devidas respostas, não fugindo nada do que a pessoa que vocês vão entrevistar dizer. Nesta semana nós teremos as atividades avaliativas, então vão estudando, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um.